Tá muito aquecido, por conta daquela questão que a gente já mencionou, das pessoas quererem conforto, estarem migrando. Sim. Até nos Estados Unidos é um fenômeno muito. Que, aliás, lançamos um vídeo no canal hoje sobre isso, né? Uhum. Falando sobre o boom imobiliário nos Estados Unidos, eu explicando por que que as coisas estão acontecendo. E para fazer um breve resumo, as pessoas estão migrando para o sul do país, né, predominantemente por conta do sol. Ai, que loucura, né? Um problema que a Estão gente indo não tem atrás, aqui no estão indo atrás Brasil, do sol. né? É uma coisa que a gente não tem aqui. E o sol é confortável, né? Sem dúvida. Você ter frio o ano inteiro é uma situação desconfortável, não é agradável. Então, eles estão procurando viver na Sunshine americana, que é na Flórida. Então, eles estão buscando. E eles podem comprar casas maiores, porque o mercado é mais barato. Então, eles vendem apartamento de 60 metros na Califórnia, compra casa de 600 metros na Flórida. Terrenos enormes, né? É surreal, porque tem muito terreno, né? Tem muito. Então É igual São Paulo, né? Tá vai super dar uma super povoado. populada lá, né? Nova York Não, tá. Ah, mas tem com muita coisa para certeza. crescer ainda, hein? É muito grande, é muito grande. Tanto é que o valor dos imóveis não é significativo como é na Califórnia, como é em Sim. Nova York, porque tem muita área, muita área, tem muito para crescer. Então, tá acontecendo esse boom imobiliário. Por conta disso, todo o material de construção civil subiu. A mão de obra não subiu proporcionalmente. Eles tiveram que dar uma segurada, porque senão ia ficar inviável. Então, eles não, tipo, se o ferro triplicou, a mão de obra nem duplicou, entendeu? Então, falta de material, tem revestimento que a gente, às vezes, especifica, põe no projeto e tem que substituir, porque ele fala, só tem produção dele daqui 300 dias. Tá. Você fala, amiga, 300 dias eu construo uma fábrica para você fazer o piso, né? Não, a produção dele é só daqui 300 dias. Então, um negócio Meu bem. Deus. Então, você vai comprar revestimento, você tem que ligar e perguntar o que tem no estoque. Senão, você não tem. Antes de fazer o seu projeto. Exatamente. Tem um cliente meu que eu faço muita coisa que é daqui de Amparo. E ele tem rede de concessionárias em vários lugares. E eu sempre faço trabalhos para ele. Só que é tudo para ontem, né, o dele? É tudo em cima da hora. E ele Brasileiro. falou: Ah, vai pôr o sextavado, mas vê se tem o sextavado, não sei o quê. Aí eu liguei nas lojas, falei: O que que você tem no estoque? Aí tem esse. Aí eu fiz o projeto, porque como ele queria para aquela hora, fiz o projeto em função Baseado no do material estoque. que tinha. Exatamente. E a questão das obras, estrutura mesmo de casa que eu vejo, é muito diferente do que a gente, da construção daqui. Dos Estados Unidos, você É, fala? Estados Unidos. Sim, cada lugar dos Estados Unidos tem uma predominância. Eu consigo falar com um pouco mais de propriedade, não sou wise no assunto, mas eu consigo falar com um pouco mais de propriedade do caso de Orlando, né, da Flórida, mas mais especificamente de Orlando. A gente tem um terreno muito argiloso lá. É muito. Ele é mole, né? Então, a técnica que eles mais utilizam lá é a técnica de radier, que é como se fosse uma laje no chão. Então, aqui a gente costuma fazer fundação, Sim. sapata, baldrame, né? Porque a gente tem um solo Que bom. sustenta, né? Que Agora, na mantém. praia, quando a gente constrói na praia, a gente já faz com radier, que é a laje. Porque o que acontece? Ele não afunda, né? Para ele afundar de um lado, ele tem que levantar do outro, porque é uma laje maciça. Então, nos Estados Unidos é predominantemente assim. O método construtivo também é diferente, né? Aqui a gente costuma construir, né? Eu não, mas as pessoas constroem de bloco, Porque eu de lembro tijolo cerâmico. aqueles programas que. Agora faz tempo que eu não assisto, mas antes eu assistia muito aqueles programas de construir, de Irmãos reformar. à obra, Irmãos à Aquele obra. do etc. Move That Bus lá, não lembro o nome Aham. daquele lá. Que. É tudo. É muito rápido, é tudo MDF, acartonado. parece, é tudo. É tudo você Dá uma acartonado. cabeça. Por isso que os caras é forte lá nos filmes, que dá um soco na parede. Não é a tudo parede, não é ele que é MDF. forte, é a parede que é fraca, né? É. É tudo MDF e então, por isso que eu te falei, cada lugar tem uma característica. Se é mais frio, se é mais quente. Exato, se é mais úmido, se é menos úmido. Lá em Orlando, a maioria das construções ela é feita de bloco de cimento na parte de baixo, mas mesmo assim ela é revestida com madeira por dentro e por fora. Por quê? Porque como é um lugar muito úmido, o ar-condicionado precisa ficar 24 horas ligado. E todas as casas têm ar-condicionado central, obrigatoriamente. É Sim. como se fosse o piso da casa. Então, ele tem o bloco, aí dá um espacinho de 2 dedos, madeira. 2 dedos, madeira por fora também. Por quê? Porque isso cria
um casulo de ar ali, e aí dá isolamento térmico, né? Então não perde A a temperatura. temperatura. Seja ela interna ou Isso, seja ela quente então ou ela fria. mantém mais a temperatura. E aí o segundo andar eles já não fazem de bloco, aí eles já fazem direto de madeira. E a laje entre os pavimentos também é de madeira, não é laje de concreto. Sim. Um tipo de construção inferior à nossa. Inferior, né? Muito É inferior, Muito inferior. mas é o Mas é mais necessário. barata e é a que... Mas a manutenção é A mais nosso cara. tipo de construção, o nosso tipo de construção é inviável lá, porque demanda muito tempo. E nos Estados Unidos, tudo que é industrializado é muito barato. Tudo que envolve mão de obra é muito caro. Então o cara vai lá em 20 dias constrói a casa. Então é por etapa. Então, assim, é uma equipe que vai lá fazer as paredes. Então vai uma equipe, vai com uma vanzona lá, sobe as paredes. Ele vai embora, acabou o serviço dele. É uma outra equipe que vai lá fazer as paredes de madeira. Ele vai lá, acabou, ele vai embora. Não tem que nem aqui que eu fico tentando administrar o gesseiro com o pintor, com o encanador. Não. Fica tudo... Entra um, sai outro, entra um, sai outro. É assim que funciona. E é tudo assim, é muito quadrado. Eles são muito quadrados, né? O americano é muito quadrado. Não existe o jeitinho. A gente reclama do jeitinho brasileiro, mas o jeitinho brasileiro às vezes é tão necessário. Eles são quadrados, não adianta. Você fala, viu, mas se você inverter a ordem, vai dar no mesmo. Não pode. Não, aprendi assim, morrer assim, São nascer muito, assim. é tudo irritante. Gabriela, né? Isso é difícil. É muito, muito, muito quadrado. Então, eles não aceitam, não pode ter outro trabalhando no mesmo lugar que eles. É assim que funciona, é assim que funciona. Enfim. E tem a história de furacão também, né? Se você tem a casa destruída, é mais fácil reconstruir, mais rápido. Então, se a gente tem uma casa com 1 ano e meio de mão de obra, ela fica impagável. Lá, né? Entendeu? Então, eles têm maquinários muito bons que aceleram o processo dele. Você pinta uma casa de 5 quartos por fora em 7 horas. Caraca, aqui o tiozinho fica pintando lá Mês. um mês Quanto, e meu meio. querido? É um mês. E aí, mas cadê o pintor? Ah, ele foi embora mais cedo hoje, não sei o que. Não veio ainda. E amanhã ele não vem, hein? Amanhã ele não vem, que Amanhã é sexta-feira. choveu, hoje ele recebeu, amanhã ele foi pagar uma conta. Se ele É. recebeu, pode dar uns 4 dias. Isso Olha, aí. brincadeira com os pintores aí, mas é brincadeira mais ou menos. Mas é sério. É brincadeira, mas é verdade. É assim que né? funciona. Mas assim, lá eles pintam em 7 horas, porque eles têm maquinário pra isso, né? isso, né? As máquinas. Aqui tem o maquinário? Hoje tem, mas custa uma fortuna, ninguém consegue comprar. Fica Entendeu? inviável você ter invertido de lá, né? Aquilo, né? Então, tudo que é industrializado lá é muito barato. Então, eles têm muita máquina, muita ferramenta que facilita o trabalho e precisa ser coisas que faz rápido. Porque se demandar muito tempo, eles recebem por hora, né? Aí aquilo fica inviável, fica invendável, fica incomprável, não tem Às vezes, como. é. Por isso esse método construtivo mais fast.